da aula. Olá, estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. Eu me chamo Andréia Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia aqui da COPED, da SEDUC, e estou aqui hoje no Centro de Mídias junto com a professora Milene. Bom dia, professora. Bom dia, professora Andréia, bom dia a todos, alunos, professores, PCNPs que nos assistem aí. Hoje nós estamos reunidos para mais uma aula de Geografia e mais uma vez sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, professora. O tema da aula de hoje, por favor, anotem nos seus cadernos, façam as suas anotações. A aula do 6º ano, segundo bimestre, se chama Cartografia Temática. É mais uma aula da unidade temática, que trata da cartografia. Nós já estamos aqui com vocês há algumas aulas, junto com a professora Milene, professor Antônio, professor Rodrigo, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre a cartografia. Essa aula ela foi elaborada em conjunto pela equipe de Geografia. Então, só para lembrar vocês quais são os professores, Professora Mariana, professora Milene, professor Sérgio Damiati, que estão sempre dispostos a pensar uma aula para contribuir com o processo de aprendizagem de vocês. E o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá, vamos anotar. A habilidade, ela é do currículo paulista, é a habilidade 24, aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, em especial para traçar a diferença entre mapas de base e temáticos. Qual a unidade temática? Formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, identidade sociocultural. Então agora a gente vai para a nossa aula, a professora Milene vai fazer uma contextualização, uma retomada de conhecimento com vocês e daqui a pouquinho também a gente tem momentos de interação, de atividades. Daí você vai poder participar por meio do nosso chat, registrar suas dúvidas, os seus conhecimentos e também depois aproveitar para conversar um pouquinho mais com seus professores, tirar as suas dúvidas. Então vamos lá, professora Milene? Muito bem, vamos, professora. Isso que a professora Andréia falou é muito importante, Durante a aula vão surgindo dúvidas, E às vezes a gente não consegue tirar todas as dúvidas nesse momento. A gente tem um momento limitado, Às vezes vocês mandam no chat, a gente não consegue atender a todas as dúvidas. Então é importante, aluno, que você faça esse registro e converse com o seu professor, discuta com seus colegas. Muitas vezes aquilo que você sabe, o seu colega não sabe. Então é legal a gente ter esse momento de interação, de trocas, realmente registrar esse momento, isso é muito importante. Então, essa aula de hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é a cartografia temática. Então, é uma aula onde nós vamos pensar e nós vamos analisar esse conceito da cartografia temática. Então, se eu pegar o termo cartografia, esse termo ele já foi amplamente discutido aqui pela professora Andréia, por mim, professora Milene, pelo professor Antônio, pelo professor Rodrigo. Então, a gente já trabalhou ele diversas vezes. Só que a gente precisa entender um pouquinho da importância, relembrar, na verdade, um pouquinho da importância de se estudar cartografia. Muitas vezes, quando a gente fala em geografia, a primeira coisa que vem na cabeça do estudante é mapas, E a cartografia realmente ela é uma representação do espaço geográfico. É extremamente importante eu compreender os elementos, o que representa a cartografia, quais são as finalidades dessa cartografia, quais são os elementos desse mapa. Então, quando nós falamos do estudo cartográfico de uma forma geral, é um estudo extremamente importante dentro do ramo da geografia, mas que não fica somente dentro da geografia. Provavelmente você já deve ter tido aula de outras disciplinas que você entrou e se deparou com mapa em ciências, em história, em língua portuguesa. Então, quando nós falamos em mapa, não está só ali no campo da geografia, mas sim no campo das diversas áreas. Então é importante a gente pensar um pouquinho na importância de se estudar, de se representar nessas informações. Então é importante eu entender a estrutura do mapa, eu entender a estrutura da cartografia, que já foi amplamente trabalhada. Tenho certeza que os professores também já discutiram aí com vocês, nesse momento online que nós estamos. Mas é importante a gente
entender que a cartografia ela tem um momento histórico, né? Desde lá do início, das primeiras cartografias até a cartografia que nós temos hoje. Nós até estávamos conversando, eu e a professora Andréia aqui, dessas cartografias que são as cartografias modernas, né? Hoje, se você quer ir até uma cidade, uma rua, um lugar, você com seu celular, com a internet, né, com acesso à internet, você consegue colocar e chegar no lugar. Você consegue dar o melhor caminho, sendo ele a pé, o melhor caminho de carro. Você consegue ali online, por exemplo, saber se teve um acidente ou não, ter um caminho, um plano B para o seu caminho. Então, olha que legal. Agora, imagina isso alguns anos atrás, que uma pessoa que vinha do interior para São Paulo, vamos imaginar isso, boa parte dos nossos alunos que estão nos assistindo é do interior. Vamos imaginar que você vai sair do interior e vai vir para a cidade de São Paulo. Então, a primeira coisa que você precisava era de um mapa impresso, né? Você precisava ir à banca de jornal, por exemplo, ou emprestar de um colega um mapa. Aí você precisava estudar esse mapa. Muitas vezes esse mapa era de 10 anos atrás, então ele não era atualizado, não tinha quantidade de pedágios, os valores, por exemplo. Então você tinha que ter tudo isso organizado, sem contar que você poderia chegar e aquela rua está interditada. E aí? Você tinha que ter ainda um plano B, só que esse plano B ele era um plano impresso. Então, olha como a tecnologia, a cartografia moderna, ela vem para somar, né, nesse momento. Quando a gente entra nesses aplicativos, hoje, né, esses aplicativos atuais, o quanto a gente consegue de informações ali, né, naquele momento, e antigamente não, você precisava consultar. Então, olha que importante, desde o momento do surgimento das primeiras cartografias, essa cartografia que eu narrei aqui rapidamente para vocês, que é uma cartografia aí de 20, 30 anos atrás, e a cartografia que nós temos hoje, o acesso à cartografia, como ele é muito mais fácil, né? Então é importante a gente ressaltar e trazer esse passeio histórico, esse rápido, né, sobre a cartografia. E agora nós vamos para um momento que é um momento muito importante, que é um momento de sondagem, que a professora Andréia vai chamar para a gente, e é um momento de interação no chat. Então, é aquele momento onde você coloca o que você já sabe, suas percepções, usa esse momento de forma responsável, né, professora? Isso mesmo. A professora Milene lembrou, né, muito bem, fez uma retomada das aulas anteriores, porque a cartografia está mais presente no nosso cotidiano do que nós imaginamos, né, professora? Sim. Então, cada vez mais a gente vai ter contato e vai aprender as funcionalidades, vai conhecer as técnicas. Então, vamos para as nossas duas questões de hoje. Então, acompanhe a leitura na tela. Vamos lá. Primeira questão, o que é cartografia? Segunda questão, o que podemos representar por meio da cartografia? Cite exemplos. Essas questões vão ficar com vocês na tela, né? Vocês podem anotar. Participe a partir de agora, né? O chat está aberto para você inserir a sua contribuição e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já!
Olá, voltamos. Estamos aqui hoje na aula de Geografia do 6º ano. O tema da aula de hoje é cartografia temática. Estamos com a professora Milene e deixamos para vocês 2 questões, né, para que vocês pudessem participar aqui conosco por meio do bate-papo. Então vamos lá para a primeira questão. Nós tivemos muitas participações, professora Milene, e eu vou destacar 2 aqui em especial, da Vitória e do Roberto, tá bom? Então, a primeira questão, o que é cartografia? A Vitória disse que cartografia é a arte de fazer mapas. O Roberto, cartografia ajuda a encontrar cidades e regiões. Nossa, esses alunos estão realmente aí acompanhando, tendo aula aí com seus professores, estão de parabéns. Vocês estão no caminho certo, é isso mesmo. Quando nós falamos em cartografia, né, nós temos N definições de olhares diferentes, mas todas elas sinalizam para o mesmo caminho, né? Então, quando nós falamos aí o que é cartografia, né, a gente pode falar que é uma representação geométrica plana, né, que representa a superfície terrestre ou parte dela. A gente precisa, como o Roberto colocou, né, ele faz representações pontuais, muito bem colocado pelo aluno Roberto, parabéns. E tem aí diversos produtos, né? A cartografia ela é muito rica quando nós falamos no quesito produto. Então, parabéns a todos os alunos que estão aí acompanhando e participando, e em especial a aluna Vitória e o aluno Roberto, que participaram aí ativamente e de forma brilhante. E para a nossa segunda questão, professora? Isso, nós também tivemos muitas participações, estava aqui tentando fazer mais algumas leituras, né? É importante, professora, que muitos destacaram que essa questão da cartografia está muito relacionada aos seus lugares de vivência. Então, a pergunta era, o que podemos representar por meio da cartografia? Citar exemplos. Então, muitos disseram, olha, eu posso fazer o mapa, eu posso representar a minha casa, os edifícios da minha cidade, indicar onde fica a farmácia, a sorveteria, o campo de futebol. E muitos também colocaram como resposta, né, que tem utilizado bastante o GPS para fazer a localização desses pontos de referência. Nossa, muito bacana. Fico muito feliz em ver que os alunos estão aí super ligados, né? Esse viés do GPS, como foi citado, né? Uma tecnologia, serviço da cartografia, isso é muito importante. Então, eu vou trazer para vocês aqui, complementando o que vocês já colocaram, né? Eu posso, por exemplo, ter, né? Como eu posso representar? Eu posso representar através de um mapa que trabalha com relevo, vegetação. Eu posso falar de densidade demográfica e tenho N produtos que eu posso trabalhar. Lembrando que eu acho bacana que vocês colocaram a questão do ponto de vivência, que na aula passada, que foi a aula com o professor Rodrigo, ele falou um pouquinho sobre a questão do croquis, né, o que é um croquis. Então, é importante a gente também relacionar que existe uma diferença entre o mapa, né, a base cartográfica, a cartografia, e um croquis, que geralmente é aquele desenho, quando algum colega fala, eu vou na sua casa, onde você mora? Você fala, eu vou fazer um desenho para você. Aí você pega uma folhinha, desenha. A gente está aqui na escola, você vai reto, vira direita, vira esquerda, passa o semáforo, passa a padaria e tal. Você explica e faz aquele desenho à mão, né? Essa ideia do croquis. Então, é legal a gente retomar também esses conceitos. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram intensamente aí. Tem mais alguma contribuição, professora? Tem mais algum ponto que eles colocaram? Não, acho que é isso, professora. Acho que a gente pode seguir agora, né? Falar um pouco mais da cartografia temática. Sim. Então, vai aparecer para vocês na tela uma definição para que a gente possa acompanhar. Então, acompanhem aí. Então, cartografia temática vai aparecer para vocês, muito bem. Então, vamos lá, né? A cartografia temática tem como objetivo gerar, né, a representação das informações geográficas referentes a um ou vários fenômenos, que podem ser físicos ou sociais, de todo o planeta ou de uma parte dele, como, por exemplo, de mapas temáticos, né? Podemos citar aí os mapas geológicos, de vegetação, climáticos, entre outros. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com uma sequência de mapas do mesmo lugar, inicialmente, depois nós vamos ter uma variação. Mas inicialmente nós vamos trabalhar com uma sequência de mapas de um mesmo lugar. Então nós vamos começar aí com a base cartográfica, ela vai aparecer para vocês na tela.
observem que nós temos 2 mapas, né? E os 2 mapas, eles se referem, como se eu tivesse ampliado. Então, o primeiro aí, ele se refere à região da Baía de Guanabara, né, da cidade do Rio de Janeiro, da capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E essa imagem aí é uma imagem do IBGE. Na lateral, eu consigo ver essa região da Baía de Guanabara olhando para o estado como um todo. Então, essa parte em tonalidade amarela mais fraquinha, né? Aí eu consigo observar aí a parte correspondente ao Rio de Janeiro e trazendo esse foco para a Baía de Guanabara. Então, quando eu olho essa representação cartográfica, eu estou me referindo à base cartográfica. Então, a base, observando aí, ó, é um conjunto de dados geoespaciais, como já diz o nome, né? Base. Então, ele é a base para o surgimento de vários outros mapas. Então, os mapas temáticos, eles são provenientes de uma base. Então, eu quero fazer um mapa utilizando a Baía de Guanabara. Então, vou pegar uma base cartográfica e, a partir disso, eu vou, né, delimitando, desenhando, colocando os elementos para que ele se torne um mapa temático com o tema que eu decidi representar. Que pode ser, por exemplo, a vegetação dessa região, dessa área, né? Então, é importante a gente lembrar que uma base cartográfica ela tem alguns pontos, e alguns pontos que precisam ser muito bem discutidos, delimitados, para que eu tenha uma base cartográfica. Então, ela precisa ser uma base cartográfica normatizada, então existem algumas normas, né? Eu não posso transformar um croquis numa base cartográfica, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Ela tem que ser controlada e georreferenciada. Então, ela precisa estar certinho georreferenciada, com a latitude e a longitude, que nós já vimos também com o professor Antônio. Então, a gente precisa referenciar toda essa base para que a gente consiga, a partir disso, ter outros elementos, né? Aí, a cartografia temática. Então, é muito importante a gente fazer essa análise. E agora vai aparecer para vocês um textinho bem bacana. Então, vamos lá. O que é, né? A gente está falando dessa base cartográfica. É o conjunto de dados geoespaciais de referência. Então, ele é referência para os outros mapas, né? Estudados em bases, permitindo uma visão integrada do território. Então, lembrando que ele é referência aí para esses estudos, né? Então, é importante a gente sempre lembrar disso. E quando nós falamos de cartografia, lembra que nós falamos da Baía de Guanabara, da base cartográfica. Então, agora vai aparecer para vocês uma carta geológica aí. Observem bem essa carta. Vocês conseguem observar que é do mesmo lugar que é a Baía de Guanabara? Só que ela está diferente. Por quê? Porque ela está representando, né, os conceitos aí geológicos. Então, é uma carta geológica. Eu vou dar uma dica para vocês de acesso, é bem bacana. Quem se interessa por esses assuntos geológicos, né, existe o Serviço Geológico do Brasil. Então, vocês podem acessar, né, na internet, Serviços Geológicos do Brasil. É bem bacana, tem várias informações, tem vários mapeamentos, discussões geológicas, vale a pena conferir. Então, vou pedir para retornar lá o mapinha da carta geológica para vocês. Então, o que o mapa mostra? Ele mostra as características geológicas do lugar, né, no entorno aí da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, que é o que nós estamos como foco agora. Mas aí tá, carta geológica. Daí deve ter um aluno que está pensando assim, mas meu Deus, o que será que é carta geológica? O que é geológica? O que é geologia, né? Geologia é a ciência que estuda a Terra, né, a origem, as transformações, a composição da crosta terrestre. Então é uma coisa muito importante para a gente separar aqui, para a gente entender. Existe o profissional formado em geografia, o geógrafo, e existe o profissional formado em geologia, que é o geólogo. Tem muita gente que confunde geografia com geologia e acha que é a mesma formação. Não, quando vocês, né, vocês estão aí no 6º ano, quando vocês forem fazer uma faculdade, uma graduação, vocês vão ver que existem ramos diferentes. Você pode ser só um geólogo, ser formado em geologia,
ou você pode ser formado em geografia e ser um geógrafo. No caso, eu e a professora Andréia, que nós somos geógrafas, né? Mas existem aí os profissionais, os geólogos, que no caso desse mapa específico, né, essa base cartográfica, ela foi pensada, estudada por um grupo de geólogos, né, que compõe o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então é importante a gente separar. E só lembrando que o geólogo ele estuda aí alguns fenômenos, né, da Terra que estão associados aí à origem, à transformação, né, um estudo mais voltado para a crosta terrestre, não só para isso, mas ele tem mais essa finalidade, né? Então é importante a gente ressaltar essa diferença. E agora vai aparecer para vocês uma carta geomorfológica. Olha que bacana, continuamos na Baía de Guanabara, né? Olha aí, a gente consegue ver todo o traçado. Então, o que é aí geomorfológica? Vocês devem estar pensando, meu Deus do céu, veio geológica, agora geomorfológica, só nomes difíceis, né, professora? Mas a geomorfologia, ela é um ramo da geologia, né? Ela estuda aí as formas do relevo, investiga as transformações endógenas e exógenas, né? As transformações que ocorrem na crosta terrestre de forma externa e interna, trabalha diretamente com a questão do intemperismo, da erosão. Então, é um ramo da geologia. Então, quando a gente observa aí a Baía de Guanabara, que vocês estão observando na tela, a gente consegue observar que é o mesmo lugar, mas com aspectos diferentes. Ó, eu vou voltar para a geológica, olha o contorno da Baía de Guanabara, e eu vou voltar para a geomorfológica. Vocês conseguem reparar que a mesma base cartográfica foi utilizada para fazer esses dois mapas? Que é aquela base que eu apresentei lá no início para a gente. E agora, para a gente finalizar essa análise da Baía de Guanabara, olha o que nós temos. Uma imagem de satélite e quem está aí? A Baía de Guanabara. Então, a gente conseguiu ver desde a base, né, a carta geológica, geomorfológica e agora a imagem de satélite. Importante a gente ressaltar que a imagem de satélite não é uma fotografia aérea, são coisas distintas, uma fotografia aérea e uma imagem de satélite. Às vezes, o aluno ele se confunde com isso, né? Inclusive, a professora Andréia, lá no início, trouxe contribuições importantes para nós, né, professora, com essa temática. Isso. Na primeira aula deste bimestre, né, nós fizemos uma aula, né, que a professora Milene e a professora Mariana, sobre a história da cartografia e nós também destacamos, né, a importância do sensoriamento remoto, do sistema de posicionamento global, GPS, e a professora Mariana fez um vídeo muito especial que vocês puderam acompanhar para tratar um pouco mais dessa questão da imagem de satélite. Então, se você não assistiu essa aula, né, busque no YouTube, no canal do Centro de Mídias, para você rever essa aula para retomar esses conhecimentos. Fica a nossa sugestão. Muito bem, professora. Então, né, a gente está vendo aí que são temas que nós já trabalhamos. Então, lembrando que a imagem de satélite não é uma fotografia aérea, são produtos diferentes, né? A imagem de satélite, ela utiliza aí radiação eletromagnética, né? Então, é importante a gente separar isso. E olha que legal, vai aparecer agora aí para vocês na tela as 3 imagens, uma ao lado da outra. A base cartográfica, a carta geológica e a carta geomorfológica. Aí vocês estão olhando e falando, olha lá, consigo ver a Baía de Guanabara. Por quê? Porque as 3 estão georreferenciadas. As duas, tanto a carta geológica quanto a geomorfológica, utilizou como base cartográfica a primeira, né? Então, a gente consegue ver que a partir dessa base cartográfica, eu tenho uma sequência, né, de cartografias a serem trabalhadas aí. E aí eu pergunto para vocês, elas trabalham com itens diferentes? Sim, trabalham com itens diferentes, mas com a mesma o quê? Com a mesma base cartográfica. Então, quando a gente observa as 3, uma do ladinho da outra, eu acho que fica muito claro e evidente para nós. Então, agora eu vou voltar aqui para a nossa base cartográfica, né? Ela novamente, para a gente poder observar esses elementos que nós já vimos, né? O contorno, como ela se apresenta, a gente consegue ver essas
ranhurinhas em azul, né, que são aí os corpos d'água, os rios. Então, é importante que a base cartográfica ela traga esse tipo de informação para nós, né? Essas informações que vão ser base para a construção de um outro mapa. E agora nós vamos para uma atividade, né, professora? Isso, mais um momento de interação, que você pode participar conosco por meio do chat. Acompanhe a questão que vai nortear, né, a próxima etapa da aula. Então, vamos lá. Cite algumas aplicações da cartografia temática. A professora Milene, né, fez uma excelente explanação, nos apresentou aí pontos importantes para compreender essa ciência. Então, mais alguns minutos, coloque a sua contribuição no chat, a sua dúvida, e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, voltamos para o Centro de Mídias de São Paulo. Estamos aqui hoje com a professora Milene, em mais uma aula de geografia do 6º ano, do 2º bimestre. O tema da aula de hoje é cartografia temática. Deixamos para vocês mais uma questão, né? Cite algumas aplicações da cartografia temática. Professora, muitas contribuições, nossos estudantes cada vez mais engajados, participativos. Isso é muito bom, agradecemos bastante. É importante que você participe, né? Depois leve também as suas dúvidas para o professor. E eu tenho 2 destaques, do João e da Letícia. O João disse que uma aplicação, por exemplo, é o mapeamento dos biomas brasileiros. Já a Letícia, ela falou que é importante para mapear os casos de coronavírus. Nossa, João e Letícia, parabéns, hein? Então, os dois têm aí um olhar super apurado para a cartografia temática, estavam aí atentos à aula, parabéns. Muito bem, a cartografia temática, a partir da base, como nós vimos, ela pode apresentar vários elementos. Assim como o João colocou, né, a questão do mapeamento dos biomas, e a Letícia, os casos de coronavírus, muito bem, nossa, que bacana. Porque a cartografia temática está a serviço da informação, né? Então é importante isso que a Letícia colocou, fiquei muito feliz com a sua resposta. Então é importante a gente também ressaltar que nós temos N, né, produtos, aplicações aí da cartografia temática, relevo, hidrografia, mapa econômico, né, IDH, PIB. E se a gente for falar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Como já colocaram aí que é feriado hoje, alguém escreveu lá, é feriado. Então, a gente vai ficar até amanhã. A gente também não quer ocupar o seu feriado inteiro. É importante a gente ressaltar que
quem trabalha com essa base cartográfica, né, com essa análise mais apurada, também tem um outro profissional, que é o engenheiro cartográfico, né, que é alguém que se forma, que estuda aí nesse ramo da ciência. Então é importante, né, nós vimos que nós temos o geólogo, nós temos o geógrafo, nós temos aí uma pessoa que faz engenharia cartográfica. Então é importante a gente separar esses profissionais que trabalham com uma finalidade, né, que é a construção da cartografia, mas que existem vários ramos de discussão. E ainda falando, ainda pensando na cartografia temática, olha que bacana esse mapa que vai aparecer para vocês na tela. Fauna ameaçada de extinção, mamíferos, répteis e anfíbios. Ele é um mapa de 2010, é um mapa do IBGE, e vamos observar algumas coisinhas aí. Primeira coisa, vocês conseguem observar que eu ampliei a legenda, né? A legenda ela estava lá embaixo, no cantinho. Eu dei um zoom e ela aparece aí para vocês maiorzinha. Então, toda a tonalidade esverdeada do mapa, ela representa a vegetação primitiva, ou seja, aquela vegetação que ainda não sofreu uma intensa alteração, né? Ela ainda está aí sendo conservada. E essa região mais em laranja, ela aparece como área antropizada. Daí vocês devem estar pensando, meu Deus, outro nome, antropizada. O que seria uma área antropizada? É uma área onde há ocupação, onde há ação do homem, onde o homem já estabelece aí suas relações sociais, políticas. Então, são regiões onde a fauna, né, ameaçada de extinção, já tem uma ação em potencial da população humana aí. Aí nós temos o mapa. Vocês conseguem observar que esses pontinhos no mapa são animais, né? São mamíferos, répteis e anfíbios que estão ameaçados de extinção. Aí eu tenho certeza que um aluno deve estar falando assim, professora, mas eu estou vendo que tem um animal ali no oceano, né, que está fora do quadrante, vamos colocar assim, do mapa, né, da Terra. Né, ele está ali no mar. E aí? É porque nós estamos falando de fauna ameaçada de extinção. E nós temos também um grupo, né, que se encontram aí na vida marinha. Então, a gente precisa ressaltar isso. E por que eu trouxe esse mapa específico para vocês? Porque ele é um mapa que, além dessas características, ele tem uma legenda em anexo. Mas cadê essa legenda? Aí, olha só, temos a legenda em anexo. Então, além do mapa, ele traz uma série de informações que vêm após o mapa. Imagina como se fosse um livro. Eu tenho um mapa na primeira página e nas outras páginas eu tenho essas informações ligadas à legenda. Aí, é lógico, é só um recorte da legenda, né? A gente não consegue trazer ela na sua totalidade, mas a gente consegue observar vários pontos importantes. Então, a legenda, ela vem para informar algo, nesse caso, a fauna ameaçada de extinção. Então, eu tenho aí a classe, ordem, o nome científico dos animais. Eu consigo, por exemplo, observar quais são os estados brasileiros. Por exemplo, o primeiro animalzinho que eu tenho lá, que é o cervo do Pantanal. Eu consigo ver quais os estados eles se encontram, né, ameaçados de extinção. Então, eu consigo ver que é Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins. Por quê? Porque eu tenho a sigla dos estados. Se eu sei a sigla, eu sei a quais estados eles se referem. Então, é importante a gente fazer essa análise. Uma vez que eu vi os animais, eu vou voltar lá no mapa e agora eu tenho o quê? Um novo olhar, porque eu sei que cada um desses pontinhos corresponde a um animal, sendo mamífero, répteis ou anfíbios, que pertence aí à fauna ameaçada de extinção, sendo ele na área de vegetação primitiva ou já em área antropizada. Então, voltando agora para essa ideia, quando nós falamos em mapas temáticos, nós também temos mapas temáticos que são interativos, né? Então, são mapas que eu consigo, através do celular ou do computador, interagir com ele. E vai aparecer para vocês uma dica de mapa interativo. Então, tem aí o QR Code que vocês conseguem mirar a câmera do celular, quem está assistindo aí via
YouTube, né, televisão, e nós temos aí o link aí em cima desse mapa interativo. Quando vocês entrarem, ele inicialmente não vai aparecer um mapa, porque na verdade ele é uma sequência, ele é um estudo do censo de 2010, então tem várias informações, tem mapas interativos, tem vídeos, gráficos, os dados do censo, então é muito legal. Vale muito a pena explorar aí essa super dica para vocês. E agora nós vamos para mais um momento de atividade. Vamos lá, acompanhem conosco. Nós temos 2 questões, então vamos ler juntos. A primeira questão: observe o mapa e responda. 1. Qual o tema? 2. Por que o mapa em questão é considerado temático? Nessa próxima tela, o mapa, né, está disponível para vocês. Não é mais o mapa, né, que trata da biodiversidade brasileira, que a professora Milene acabou de explicar, mas é um mapa relacionado à produção de energia elétrica, biomassa de cana-de-açúcar. Tá? Então, ficará na tela para vocês por alguns minutos. Então, releia a questão e observe o mapa e registre a sua contribuição. Daqui a pouquinho a gente volta para ler algumas respostas do chat. Até já! Muito bem, estamos de volta e o interessante é que essas questões, elas são questões assim para serem discutidas mesmo. Então, é muito bacana que vocês anotem aí, conversem com os professores e os colegas. Então, ele aparecia assim para vocês: observe o mapa e responda. Então, vou pedir para voltar o exercício para vocês, daí está lá. Qual o tema? Qual o tema do mapa? Produção de energia elétrica, biomassa de cana-de-açúcar. Esse é o tema, né, o que está sendo discutido. Por que o mapa em questão é considerado temático? Ele tem um tema, ele foi construído a partir de uma base cartográfica com todos aqueles elementos que nós discutimos. Ele traz, eu vou até pedir para colocar que esse mapa está um pouco mais ampliado, que vai aparecer para vocês. Ele tem todas as características, né, que nós já trabalhamos. Olha que bacana, eu até ampliei para que vocês conseguissem olhar com mais atenção a legenda, né, que fala aí das potências das usinas, né, se ela está em operação, se ela está em construção, se ela está em momento de outorga. Então, a gente consegue fazer toda uma análise, toda uma leitura a partir desse tema: produção de energia elétrica, biomassa de cana-de-açúcar. Né? Então, para que a gente possa encerrar aqui a nossa aula, olha que bacana, mais uma dica de um mapa interativo. Ele é um mapa que traz questões ligadas a questões indígenas do Brasil, e você vai clicando, ele vai mudando, vai mostrando algumas mudanças no território. É muito bacana esse mapa interativo, vale a pena também visitar. Né? Então, quem está aí com o celular mirado aí, ou no YouTube, ou na TV, né? Ou quem está assistindo pelo aplicativo pode dar um print. Então, vale muito, muito a pena. E para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje, vai ficar aí um Saiba Mais para vocês, que vai aparecer na tela, que é o site do IBGE, que trabalha com mapas temáticos, o CEMADEM, que tem um mapa interativo super bacana, o CPTEC INPE, né, que esse é um mapa específico aí do município de São Paulo, então vale a pena conferir. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço, fique em casa e até a nossa próxima aula de Geografia. Tchau, professora. Tchau. Tchau para vocês e a gente volta amanhã com mais uma aula de Geografia para o 6º ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.